Olá, eu me chamo Andréia Targa e está no ar o programa Direito para Todos da TV RH Omnis. Hoje, nossa convidada é a advogada Aline Ralé. Aline é advogada, pós-graduada em Direito Civil, mediadora judicial em formação pela Escola de Administração Judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apresentadora do Edcast, da Escola da Escola Aberta de Direito Contemporâneo, palestrante do projeto Sabendo Direito e produtora de conteúdo jurídico da Rádio Ondas Rio e mentora para advogados iniciantes. Doutora Aline Ralé, é um enorme prazer ter você aqui no programa Direito para Todos. Hoje, a nossa convidada vai falar um pouco sobre a sua trajetória na Faculdade de Direito e como ela começou sua carreira como advogada. E após o nosso intervalo, a doutora Aline Ralé vai falar sobre passei na OAB, sou advogado. E agora? Essa dúvida tão corriqueira, porém tão frequente nas vidas dos advogados iniciantes. Doutora Aline, a palavra é sua. Andréia, muito obrigada. É uma honra, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite mesmo. Muito obrigada. Doutora Aline, fala um pouco para a gente como foi a sua trajetória, né? Como você ingressou na Faculdade de Direito, como você optou em ser advogada, ou você tinha algum outro sonho em fazer? Você que sempre quis ser advogado ou você já pensou em prestar concurso público? Não, Andréia, eu não pensava em ser advogada e depois que eu optei pelo direito, nunca me vi no concurso público, né? Depois que eu ingressei na faculdade, eu me vi advogando. Por mais curioso que pareça, eu fui buscar o direito assim. Bom, decidi fazer uma faculdade. O que não tem matemática? Eu detestava matemática. Só que na infância, na adolescência, eu sempre fui aquela criança, aquela adolescente, que quando alguém falava alguma coisa, não, eu dizia, mas por que não? Mas por que não pode? Mas por que assim? E quando eu entrei na juventude, não era diferente. Quando eu ia resolver alguma coisa, eu morava com os meus avós, então era frequente que eu resolvesse alguma coisa, e a pessoa dizia, não, não pode. Mas eu dizia, mas por que não pode? E se for assim? Eu sempre fui muito combativa, e nem percebia naquela época que isso já ia me ajudar no direito. Quando, enfim, decidi fazer o nível superior, falei, bom, eu não gosto de matemática, vou ver as opções aqui que não tenham matemática. Gostava muito de ler desde criança, falei, direito é bom para quem não gosta de matemática e gosta de ler. E aí, vamos fazer direito. Foi assim. Não foi paixão, não, nada disso. Tem que fazer o nível superior, isso aqui vai ser legal. E eu fui. Quando eu cheguei na faculdade, e aí eu vi que tinha matérias como administração, na minha época, eu já tenho 16, esse ano eu faço 17 anos que advogo. Eu falei, meu Deus, estava fugindo disso, achei que era só direito, mas vamos lá. E lá eu comecei realmente a gostar, comecei a me encontrar, e comecei a ver que aquela Aline combativa lá de trás ia me ajudar muito na faculdade. E aí realmente não foi diferente. Eu era aplicada porque eu queria realmente fazer o nível superior, eu gostava de ler, eu gostava de estudar. Então, eu tive uma faculdade de uma forma tranquila, eu tive algumas dificuldades em algumas áreas, tive. Eu tinha muita dificuldade, tem até hoje, para entender direito penal, quando as pessoas dizem direito penal é fácil. Eu falava, meu Deus, eu não consigo entender isso. Mas eu fiz uma faculdade de forma tranquila, ingressei no primeiro concurso que fiz para a prova da ordem, eu ingressei, passei, não foi algo assim, foi algo que eu estudei muito. Eu me preparei 6 meses, Andréia. Eu não vivi, eu posso dizer isso. Durante 6 meses eu só estudei, mas eu passei de primeira. Foi uma dedicação que valeu a pena. Mas a faculdade tem histórias engraçadas, porque sou do Rio de Janeiro, morava num bairro simples, humilde do Rio, a Pavuna, para quem é aqui do Rio sabe onde é. Trabalhava no centro da cidade e estudava no Meia. Eu vivia, na verdade, rodando o Rio de Janeiro. E aí eu dizia, né? Gente, quando eu me formar, eu nunca mais vou comer de marmita e nunca mais eu vou pegar um trem. Porque para dar conta daquilo tudo, eu vivia andando de trem e sempre comendo, correndo, né? Vivia assim.
E ainda consegui fazer estágio durante a faculdade. Hoje eu olho para aquele tempo e penso, meu Deus, quando a gente é jovem, como a gente tem energia, né? Para acordar às 5 da manhã e dormir, às vezes, 1 da manhã, e conseguir, porque eu penso, hoje, talvez, aos 47 anos, eu não teria essa energia toda, né? Ingressei na faculdade com 20 e poucos anos. Mas eu vou falar para você que tudo valeu a pena. Eu teria, hoje, quando olho para trás, teria escolhido direito, teria escolhido, né, optado por advogar, que foi a minha opção, nunca foi a minha opção fazer concurso público, não me vejo no concurso público, e faria direito de novo, tranquilamente, André. Eu gosto de ser advogada. E isso é muito bacana, né, Aline? Porque, assim, muitas das vezes a gente encontra com colegas que eles têm um sonho em ser juiz, ser promotor, ser defensor, porém, eles acabam advogando por falta de opção. Porque passar num concurso público também não é uma coisa fácil. Não, Você tem que se dedicar, você precisa estudar, e muitas das vezes a gente não tem como parar e só estudar, a não ser que a gente tenha um suporte na família que te dê assim todo o suporte para você só estudar. E a realidade hoje, né, pelo menos nos dias atuais, não é essa, né? É muito difícil. Eu mesma conheço uma pessoa que ela teve que estudar e trabalhar para a magistratura. Ela passou, mas passou já com 40 e poucos anos, porque não tinha como. Ela não tinha pai, mãe para deixar ela em casa, ela se dedicar. E estudar para um concurso público é muito difícil. E assim, a advocacia, ela também nos proporciona, quando eu acho que você faz um bom trabalho, ela nos proporciona bons resultados. E muitas das vezes tem colegas que acham que a advocacia não dá dinheiro. Né? Você pode me Eu posso corrigir, que dizer, você que tem 17 anos de profissão, eu acho tudo que que eu você... tenho, tudo que eu tenho, André, apartamento, carro, tudo, o que trouxe tudo isso para minha vida foi o direito. Eu sou de uma família humilde, uma família simples. Fui criada pelo meu avô e pela minha avó maternas. Do meu lado da família, né, da minha mãe, ninguém tinha nível superior, nem os meus avós, nem minha mãe, nem meus tios, irmãos da minha mãe. Então, você imagina como foi quando meu avô formou a neta e ele dizia para todo, até para as pedrinhas da rua, que a neta dele era advogada com OAB e tudo. Aí eu dizia, vô, para ser advogada tem que ter OAB. Não, mas é bom falar, é bom falar. Então, assim, foi difícil, não herdei nada, não tinha ninguém na minha família que fosse um escritório, nada disso. Durante a faculdade, batalhei um estágio, porque eu queria realmente advogar, eu queria, sabe, realmente viver daquilo. E aí, no quinto para o sexto período, foi até antes da carteira da OAB, eu consegui um estágio em um lugar que tinham 5.000, 6.000 processos em curso. Então, era quase que uma pequena procuradoria, era um volume de trabalho muito grande. Deus foi muito bom comigo, me mandou 2 advogados muito experientes e que me colocaram para trabalhar. Naquela época, os processos eram físicos, né? E eu comecei atuando na Justiça Federal. Então, eu realmente atravessava, naquela época era aqui no Rio, no centro do Rio, atravessava Rio Branco, carrinho de processo, ia para as varas, ia devolver, ia conversar, ia despachar. Naquela época, nós não tínhamos o WhatsApp e não tínhamos nem celular assim Sim. com essa facilidade. Então, quando eu não sabia alguma coisa, eu não entendia, eu dizia assim, olha, para não congestionar a fila, eu vou sair da fila, eu vou pensar 5 minutos e eu volto aqui para falar com a senhora, então, porque eu tenho que pensar sobre isso. Eu descia, me lembro como se fosse hoje, descia pelas escadas, às vezes, que era mais rápido do que o elevador, subia de elevador e descia pela escada. Corria lá no escritório, muitas das vezes, ou então, não sei se você vai lembrar, colocava lá no orelhão, lembra? A gente tinha um cartão, nessa época já era um cartão telefônico, ligava para o advogado e dizia, doutor, ela falou isso, isso. Eu não estou entendendo nada. Aí ele me explicava e dizia, volta lá e fala tal coisa. Aí eu entrava na fila de novo e dizia, olha, lembra de mim? Eu fui ali, pensei, refleti. Não, não é isso não, é assim, assim, assim. E assim eu ia. E todas as vezes que eu tinha um problema, eu não pedia para que ele resolvesse, eu pedia para que ele me ensinasse a resolver. Né? Eu trabalhava com
um advogado, um senhorzinho muito antigo, o AB dele era 30 mil, e um outro mais jovem, mas que tinha um conteúdo técnico muito bom. Lá eu fiz estágio e eu conseguia trabalhar. Eu trabalhava nessa época, eu prestava serviço na Caixa Econômica Federal, eu trabalhava 6 horas por dia. Eu fazia o estágio, eu fazia faculdade, eu nem sei como é que eu dormia, mas eu fazia. Quando eu me formei, e aí foi natural, eu fui lá nesse estágio, né? Eu fui contratada como assistente jurídica. E lá eu fiquei, dando continuidade, e depois, quando eu passei na prova da ordem, advogada lá. Então, eu nunca pensei em concurso público e desde sempre. Porque quando eu, enfim, no 7º período, fui pegar a carteirinha de estagiária, eu já estava vivendo aquilo ali, né? Já era parte da minha rotina. Sim. A advocacia fazia Já vivia parte, na prática, né, já doutora vivia Aline? na prática. E aí eu comecei realmente a ver que a prática é muito diferente do que está lá no livro, o que às vezes faz o estudante, o estagiário, o jovem advogado ficar bem perdido, Sim. porque ele fala assim, mas não é isso que está aqui. A gente diz, olha, mas foca aqui na prática que vai ser melhor do que você ficar tentando fazer né, combater isso, porque você não vai, de início, você fica tão perdido que vamos tentar, vamos por partes, que é melhor. E assim, o meu contato com a advocacia foi esse, desde o início, e foi muito bom. E acho que é por isso que eu não pensei em concurso público. Como você bem falou, como eu era de família humilde, eu advogava para pagar as contas, para pagar os boletos, para pagar a faculdade, para viver, e eu consegui viver do direito. E aí foi uma coisa que foi naturalmente acontecendo na minha vida. Só que eu acho que a gente não sai da faculdade preparado, por exemplo, para a parte financeira. Quando você tem no seu escritório uma ação muito grande e você recebe honorários altos e acontece, aquele advogado que ele não está muito bem estruturado, ele tende a gastar o dinheiro todo. Né? Ele tende a não pensar que a advocacia, sim, alguns meses honorários são maiores, outros não, e você tem que ir levando. Então, assim, acho que desde o início, por eu ter contato com 2 advogados mais antigos, eu fazia isso. Ele dizia, olha, quando a gente pega um valor de honorário que é muito bom, a gente faz uma caixinha para a gente, ele chamava de caixinha. E essa caixinha vai te segurar naqueles meses que não for tão bom. E ele sempre me falava, vende solução extrajudicial, porque o extrajudicial o dinheiro entra mais rápido. Seja uma advogada que sempre busca, e isso eu trouxe para minha advocacia, tentar fazer as coisas de modo amigável, tentar fazer um acordo, porque tem advogado que ele vai sempre para a briga, né? Prefere o litígio. Vamos brigar, vamos brigar. Não, vamos tentar. E isso foi, eu acho que impactando, sim, a minha advocacia. Vivi esses anos todos da advocacia, tudo que eu tenho veio. Então, sim, advogar não é fácil, não é simples. Ah, é um mar de rosa. Não é, não é. É difícil. Realmente tem dias que você fica bem desgastado, porque você vive de solucionar problemas, né, de outras pessoas. Sim. Então, tem que ter um equilíbrio emocional, tem que ter essa parte financeira. É difícil? Mas não é impossível. Se a gente consegue, as outras pessoas também. Eu acho que é só uma questão mesmo de organização. Sim, com certeza. Coaduno de tudo que você falou. Agora, um ponto, né, bem importante, Aline, que você falou aí, foi essa questão de quando você estagiou. Você sempre estagiou em escritórios privados ou sempre foi em repartição pública? Então, lá não é uma repartição pública, né? Mas eu tinha contato com o serviço público. Por quê? Porque eu estagiei e trabalhei esses anos todos em um sindicato de servidores públicos federais. Então, não é, né? Vamos dizer assim, não era um órgão público, mas eu trabalhava diretamente em ações em face da União. E aí, por isso, na federal, eu até brincava. Quando eu tinha que ir resolver alguma coisa no Tribunal de Justiça, na estadual, eu me perdia. Porque o formato do fórum aqui, para quem não conhece no Rio de Janeiro, né? Ele é circular. E aí você entra no corredor A, B, C, e eu nunca sabia onde é que eu estava, eu me perdia. Porque o prédio da federal diferente é por andar. Ele não é assim. O Tribunal de Justiça, eu falava assim, gente, eu vou me perder de novo. É fato. E eu me perdia. Porque não, a senhora dobra no corredor tal, que sai no corredor tal, não consegui entender aquilo. Então, na federal, sim, em face da União, e só estagiei lá. Na verdade, eu estagiei lá, e foi uma coisa tão engraçada, porque eu estagiei lá, e eu ainda estagiava, vamos dizer assim, com esse advogado. Ele trabalhava metade do dia lá, e metade do dia no escritório particular dele.
E aí eu acabava aprendendo, ouvindo, né? Porque a hora atendia o telefone, ele, né, atendia o telefone. Então eu fui, mas estagiar só lá. Lá de estagiário eu passei a assistente jurídica e assim que acabei o estágio e logo depois, quando veio a aprovação da ordem, eu passei a advogada. Então, o único contato que eu tive foi lá. Mas eu acho que o diferencial dos estagiários, e aí o legal foi, eu fui estagiária lá e depois eu tive os meus estagiários lá. Eu trabalhei lá por 12 anos, né? E lá é contencioso de massa, é contra a União, são servidores públicos civis, mas acho que o grande diferencial dos estagiários, Andréia, é o que o estagiário está querendo. Se ele realmente foi lá só para sentar, fazer a carga horária, ou não. Eu era estagiária que eu falava assim para o advogado: tem uma coisa para fazer? Posso fazer a petição, o senhor corrige? Eu não tinha medo ou vergonha dele falar: ó, sua petição está toda errada, corrige isso aí. Eu fazia, ele falava assim: ó, tá errado, corrige aqui, muda isso daqui não é assim, você entendeu errado. Eu queria, né? E às vezes Você eu sempre via. buscava mais, né, Aline? E isso fica até de dica para quem está nos assistindo, que às vezes quer fazer um estágio, porque é como você bem colocou. Muitos vão lá só para cumprir carga horária, porque tem que cumprir requisito da faculdade, e olha a oportunidade que você teve com um estágio. Exatamente, nunca pensei que eu ia ficar 12 anos, né? 12 anos trabalhando fora o estágio. Eu tinha isso, eu era proativa. Eu escutava eles conversarem, eu dava. Posso dar minha opinião? Eu entendi isso. Aí ele dizia, Aí eu comecei a ter raciocínio jurídico, construção de tese. Quando o estagiário fala, eu não construo, constrói sim. Se você ouve um problema e começa a achar soluções, você está construindo uma tese. Você só não sabe ainda como organizar aquilo, mas é uma construção de tese. Aí eu participava, eu dava, né? Se eu estava ouvindo aqui e eu me ofereci, eu acho que ser proativo ajuda. Por quê? Quando eu passei a ser advogada e passei a escolher os meus estagiários, o que era mais importante na entrevista não era a qualidade técnica dele, não era isso que eu buscava perguntar na entrevista. Sim. E saber. Era exatamente se ele era proativo. Eu colocava questões para ele, exemplos, né? Se acontecesse isso, como é que você ia agir? Não era técnica que eu buscava, porque a parte técnica você pode aprender. Mas a pessoa é proativa, ela quer ajudar, ela realmente está ali com aquela coisa de aprender, ou ela foi ali só para pegar a carga horária que é necessária? Então, assim, sim. E ainda hoje sou assim, sem vergonha nenhuma. Depois de 16 anos, se eu pegar algo que eu não sei fazer, eu vou perguntar para o colega, eu vou perguntar para o magistrado, vou perguntar para o serventuário, e eu vou dizer na maior tranquilidade: olha, eu li e eu não estou entendendo nada. Você pode me ajudar? O máximo que vai acontecer, André, é ele falar não. Sim. Dá seu jeito aí, mas você encontra pessoas boas que ajudam, sim, que tiram. Com certeza. Né, que contribuem. Né? Contribui. Soma, né, Aline? E, assim, esse lado empático, até mesmo de solidariedade por parte até dos órgãos públicos, né? Porque a gente que é do ramo do direito, que advoga, tudo está sempre em mutação. Toda hora é uma mudança, toda hora tem uma lei nova. Então, assim, é muito difícil, muitas das vezes, a gente acompanhar essa alteração que toda hora as leis sofrem, sempre está mudando alguma coisa. E por que não? É melhor a gente perguntar do que a gente chegar na hora, muitas das vezes, de uma audiência, né? E você se vê assim, surpreendido com a situação. Eu também, assim, concordo com o que você falou, entendeu? Andréia, olha, só de audiência, eu vou contar para você 2 experiências, tá? Eu até brinco que antes de sentar na audiência eu olho bem. Eu já sentei errado 2 vezes. Quando eu era estagiária, a gente tinha que assistir X número de audiências, né, para o núcleo da faculdade. Sim. E, como eu te falei, eu nunca gostei de penal, mas tinha que assistir. E aí, no fórum, era aquele corre-corre, porque quando terminava uma audiência que abria a porta, todo mundo que estava ali, que era estagiário, corria para sentar. Sim. E geralmente o número de estagiários que eles permitiam era o número de cadeirinhas vazias ali para os estagiários. Numa dessas, já dando o horário de eu voltar para o trabalho, eu tinha ido no horário de almoço fazer uma audiência, abriu a porta, não pensei 2 vezes, eu corri e sentei. Todos me olhavam. Eu pensei, fiz alguma coisa ou estou suja. A primeira coisa que eu pensei foi, que a roupa está suja, né? Alguma coisa assim.
O juiz, com um risinho assim, sabe quando você quer rir, mas tá segurando? Falou assim: doutora, tem certeza que a senhora vai ficar sentada aí? Aí eu fiquei em pé. Na hora eu já levantei. Aí ele falou assim: a senhora é advogada? Eu falei: não, excelência, eu sou estagiária, preciso aqui ir para o núcleo e tal. Ele falou assim: olha, por aquela porta ali vai entrar o preso. E essa cadeira aí, se a senhora olhar, é a dele. Tinha uma placa enorme assim, preso, e tinha um negócio assim, acerta, eu sentei. Todo mundo rindo assim de canto, né? Geral, ninguém não tava. A minha cara, eu fiquei toda vermelha. Aí ele falou assim: percebo que a senhora está precisando muito de assistir essa audiência. Aí eu, tô, porque eu tenho que fechar as horas. Ele, só um minuto. Aí virou pro secretário que digitava: pede ao cartório para providenciar a cadeirinha que ela vai sentar aqui, ó, pertinho de mim aqui. Me colocou quase assim, ele, o defensor, o promotor, assim, eu ali no meio. Gente, eu não conseguia nem olhar direito. Eu fiquei tão envergonhada. Assisti a audiência, agradeci a ele. Ele falou: não, você está certíssimo e tal. No final, ele assinou e foi embora. Depois, já advogada, eu nunca atuei na trabalhista, né? TRT. Uma amiga passou mal e disse: por favor, vai. Essa aí não é audiência uno, não, é só a conciliação. E eu fui. Já advogava há pouquíssimo tempo, acho que no primeiro ano. Chegou lá no pregão, eu entrei e sentei. Quando eu sentei, veio um advogado e falou assim: doutora, aí eu fiz, já estava, né? Oi, ele falou: esse é o meu lugar. A senhora senta do outro lado. Eu, pois não, levantei, passei para o outro lado aí que eu entendi. Porque eu não atuava na trabalhista e lá senta ao contrário. E aí eu falei: meu Deus, olha o que é a falta de prática. Né? Mas eu levei de boa, embora ele tenha falado: doutor, esse é o meu lugar. Eu falei: não, tudo bem, doutor. Sentei lá do outro lado, eu não era tímida, realmente não era uma audiência una. Então, até isso, né? Até uma audiência, quando nós não temos experiência, a gente pode cometer a mesma gafe que eu de sentar no lugar errado. Sim. E isso eu acho que é mais comum do que a gente imagina. Isso acontece muito, ainda mais advogados iniciantes, porque, como você mesma falou, né? São coisas que na faculdade a gente não tem, né? A gente tem a prática na faculdade, né? Melhor dizendo, nós temos. Oi? O núcleo de prática jurídica. Na minha época chamava de núcleo de prática jurídica. Isso aí, mas a prática nós não temos na faculdade, né? E é isso que vai ficar agora para o nosso próximo bloco. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos rapidinho, não sai daí, que a doutora Aline vai falar um pouco para você que está nos assistindo, que acabou de se formar na faculdade e passou na OAB e não sabe o que fazer. Já voltamos. Já estamos de volta com o programa Direito para Todos e agora a nossa convidada, Aline Alé, vai falar um pouco, né, sobre um tema que deixa muitos advogados iniciantes sem saber o que fazer, que acabaram de se formar na faculdade, passaram na OAB e o que fazer? E agora é a pergunta que fica. Doutora Aline, fala para a gente um pouquinho como é para quem está iniciando aí a advocacia. Eu acho que é um momento tão delicado, mas que deixa saudade. Eu vou falar para você que eu sinto saudade de quando eu comecei, de quando tudo era novidade, de quando eu ia mesmo para o fórum para perguntar, porque eu lia o despacho e falava: meu Deus, será que é isso mesmo? E, basicamente, naquela época, os processos eram todos físicos, e eu vivia no fórum com o meu processo debaixo do braço, perguntar se era aquilo mesmo que eu tinha entendido, para ver se eu não ia fazer nenhuma besteira. Se eu começasse hoje, Andréia, eu penso que hoje existe uma facilidade, a internet. Naquela época, nós não tínhamos a facilidade na internet. Eu lembro que ainda na faculdade, a própria faculdade, né, ela tinha um laboratório, que chamava laboratório, onde tinham computadores para a gente acessar. Nós não tínhamos celulares com internet. Muitas das vezes a nossa internet em casa era discada, né? Era uma coisa cara. Então, a internet, ela realmente deu assim uma alavancada na advocacia. De que forma? Eu acho que de toda.
Se você hoje for atender um cliente, você pode dar uma pesquisada na internet, tem muita coisa legal. Se você hoje quer se prospectar, você vai usar a internet. Então, hoje, se eu me formasse, a primeira coisa que eu ia fazer era investir numa rede social. Aline, qual rede social? Qualquer uma. Dependendo do que você gosta. Ah, eu gosto de fazer vídeo, vou para a rede social X. Ah, eu gosto de fazer post, vou para a rede social Y, mas eu estaria lá. E, mais do que isso, eu entender onde é que estava o meu cliente. Quem é o meu cliente? Onde é que ele vai estar? Porque a gente há de convir que cada tipo de rede social, ela tem um tipo de público, né? Sim. Então, se eu quero, por exemplo, ter um público-alvo de empresários, se a minha advocacia é uma advocacia que eu quero atingir empresários, eu não vou estar no TikTok, eu vou estar no LinkedIn, por exemplo. Então, onde é que está o meu público? Ah, o meu público está aqui. É aqui que eu vou estar, é aqui que eu vou tentar. Se é vídeo, se é post, se é escrevendo, eu ia ver o que eu era muito boa. E aí eu sou muito boa de falar, vamos buscar tudo que seja falando. Ah, eu sou muito boa de escrever, vamos escrever. Então, primeira coisa, buscar uma rede social. Trabalhar essa rede social com constância. A Aline vai vir milhares de clientes da rede social? Não, não vão vir milhares de clientes da rede social. Mas você vai criar pelo menos uma autoridade, porque o cliente, a primeira coisa que ele vai fazer depois que ele te conhecer, é dar uma olhada na tua rede social e falar, caramba, essa advogada aqui, ó, ela produz conteúdo, ela sabe o que está falando. Quando nos formamos, nós somos generalistas, a verdade é essa. Então, eu não faria de cara uma pós-graduação, não. O que eu faria? Eu escolheria pelo menos 3 áreas. Aline, por que 3 áreas? Gente, o direito é muito vasto, ninguém sabe tudo, e é impossível você estar atualizado de tudo o tempo todo, que você não é uma máquina. Então, eu ia escolher a área que eu gostasse, a área que mais me procurassem e a área que eu acho, de repente, que ia dar mais grana. Escolhia 3. Nessas 3, eu ia começar a atuar. A que mais me procurassem, obviamente, é porque eu ia ter mais cliente. Aquela que eu gosto, aquela que eu queria, eu ia investir para tentar ter retorno. E uma terceira, se você conseguir juntar aí em 2, ótimo, mas assim, no máximo 3. A terceira seria aquela que eu acho que vai me trazer ganho financeiro mais rápido. Daí eu vou fazer um laboratório. Pô, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei, isso aqui serve, isso aqui não serve. E com o tempo você pode ir trocando. Você tentou 3 aqui, você tentou, de repente, aí, consumidor, família e previdenciário, mas você viu que previdenciário não era bem a tua área. Você troca, você vai experimentando. Depois que você já tem uma vivência, aí sim fazer uma pós-graduação. Por quê? O que eu vejo hoje é que muita gente busca na pós prática. E a pós, ela não te dá prática, ela te dá aprofundamento. Mas você aprofunda em algo que você não sabe como é na prática. Então, é quase que uma continuação da faculdade, né, mais aprofundado, mas que não adianta nada. Entre uma pós e um curso de prática, então busque aí, se você quer continuar estudando, um curso de prática. E vai praticando. Então, eu escolhi 3 áreas de atuação, eu estou numa rede social e eu vou ter um pouco de cuidado. Se eu tenho um WhatsApp, ai, Aline, você é preconceituosa? Não. Mas você há de convir comigo que se eu tiver no meu WhatsApp uma foto toda descabelada, eu nem bebo, mas que se eu bebesse com um copo de cerveja na mão, de biquíni na praia, o cliente olha aquilo ali, você não está passando a imagem que você quer. Então, você não precisa de terno. Mas na sua foto do WhatsApp de advogada, você está com uma roupa legal. Hoje eu estou de blusa polo, né? Eu estou com uma blusinha, né, social, eu estou de terno, eu estou, né, com uma aparência, meu rosto ali. Eu não colocaria, por exemplo, no WhatsApp uma logo. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas. Então, uma logo talvez não conectasse muito. E você, pessoa, conecta. Eu começaria a produzir conteúdo. Eu ia pegar o que a OAB permite. O que a OAB permite? A OAB permite que eu faça um conteúdo de caráter informativo. Eu posso informar a população. Eu criaria ali a minha revista, o meu jornal, o informativo do meu escritório, o meu boletim, sei lá qual é o nome que você vai dar. Mas eu criaria isso e mensalmente eu faria uma matéria legal com 2 ou 3 direitos no máximo, porque vivemos uma sociedade que ninguém quer ler coisa muito longa, né, cansativa. Então, 2, 3, no máximo, assim, estourando 3, 2 está de bom tamanho. Mensalmente eu colocaria aquilo ali, aquela revista, boletim informativo, sei lá qual o nome que você deu aí para o teu, nos grupos da minha família, para os meus amigos,
E jamais escreveria me procure, eu faço, eu ganho, nada disso, porque isso é contrário às regras da OAB. Mas eu colocaria ali, vamos supor, vamos falar de uma recente alteração do Código de Defesa do Consumidor, que foi a lei de superendividamento. Olha, o Código de Defesa do Consumidor foi alterado, existe a lei de superendividamento, pessoas endividadas, elas podem parcelar seus débitos em até 5 anos. Já informei, de forma simples, sucinta. Não escrevi, faz comigo, eu ganho, eu faço, me procura, nada disso. Mas faria com a logo do meu escritório, faria ali no meu papel timbrado, se eu tiver, faria na minha arte, no Canva, todo mundo domina o Canva, distribuiria. Isso é possível? Sim, é permitido pela OAB? É. Caráter informativo é sempre permitido pela OAB. Né? Você está informando a população. Você concorda que se uma pessoa lê aquilo ali, ela está endividada, ela vai procurar você? Mesmo que você não escreva, me procure, me ache, eu faço, eu ganho. E mais, se você todo mês passar a fazer aquilo, ele vai te enxergar como um advogado atuante. E quando ele tiver um problema que não tem nada a ver com aquilo que ele mandou para você, que você mandou para ele, perdão, ele vai te procurar, porque você é um advogado atuante. E acontece, o cliente vem de uma demanda de consumidor, depois ele te procura para previdenciário, para trabalhista, porque ele vê em você uma autoridade. Então, estar presente na rede social, escolher pelo menos 3 nichos, né, de atuação, começar a ter uma presença informativa, começar a falar o boca a boca é a melhor coisa, o bom atendimento, saber atender bem, saber precificar corretamente, não trabalhar sem cobrar. Aí fala, Aline, mas aonde eu moro ninguém cobra. Não tem problema. Nem que você me diga que cobra uma consulta com valor mais baixo. Crie técnicas. Olha, eu cobro a consulta X. Se o senhor fechar comigo, eu pego esse valor de consulta X e abato nos honorários iniciais. Isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque para você prestar um bom atendimento, para o cliente sentar, você ouvir o problema, você dá uma solução, você gasta tempo e você estuda. Você estudou para aquilo e você estuda aquilo. Então, para você prestar um bom atendimento, você cobra. Se o cliente não quer pagar, deixa ele ir. E eu sei que no início isso é triste. Você fala assim, meu Deus, cobrei caro, perdi o cliente. Deixa esse cliente ir, ele não quer pagar. Porque se você dá para ele uma opção de parcelar no cartão, todo advogado tem que ter uma máquina de cartão aí, hoje em dia tem até vários aplicativos que você nem precisa de máquina, você gera o link até sem máquina. Se você fala para ele, olha, se o senhor fechar comigo, eu abato, inclusive, esse valor dos meus honorários iniciais. Então, o senhor não vai estar, vamos dizer assim, pagando a consulta para depois pagar os honorários iniciais, vai abater. E se realmente o senhor vier na consulta, sair com a informação e não fechar, o senhor pagou pelo meu trabalho. Se esse cliente não te paga a consulta, deixa ele ir, que ele vai ser um cliente problemático. Aline, mas a minha advocacia é advocacia Casas Bahia. Eu atendo 100 pessoas aqui por semana, por mês. Bom, aí a gente já está falando de um outro tipo de advocacia, que é uma advocacia copia e cola, 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 que você não consegue dar atenção, né, a todo mundo, porque você sozinho, e aí você tem que saber onde é que você quer estar, o que você quer fazer, o que você quer da tua advocacia, né? Se você quer uma advocacia que eu chamo de Casas Bahia, é aquela que você não cobra para dar entrada, você não cobra consulta, e aí você tem 100 clientes, mas você tem de todo tipo, processos que não vão ser procedentes. Então, eu te sugiro não fazer essa advocacia. Se você optar por fazer, beleza, é uma escolha. Mas eu não optaria por ela. Mesmo que você cobre um valor de consulta baixo, mesmo que seus honorários iniciais no início não sejam aqueles, a tabela da ordem, ela é para ser seguida? Mas eu vejo que, às vezes, um advogado iniciante, ele fica, assim, com dificuldade de seguir a tabela. Então, tudo bem. É uma primeira vez, uma primeira experiência, um primeiro processo. Mas vai tentando. Concorda comigo que hoje o cliente liga e você diz, olha, a minha consulta é R$50. Ele vai criar objeções. Doutora, a senhora vai cobrar para falar comigo? Mas é só para falar comigo. E aí você vai dizer, olha, não é para falar, é para lhe informar o direito. Se o senhor tem uma solução extrajudicial, se a solução judicial qual seria, como o tribunal entende. Olha, esse valor, se o senhor fechar comigo, eu abato dos honorários iniciais. Se você conseguir cobrar 50, depois de amanhã você cobra 80, depois você cobra 100, 150, você vai subindo, né? Porque você precisa pagar a luz, a internet, o seu deslocamento, se você for um escritório virtual,
Isso, se você é um escritório físico, aluguel, condomínio, então, assim, tem que ter giro, tem que ter, né? Você tem que ter isso. Então, a minha advocacia é essa. Se você quer a advocacia Casa Bahia, tudo bem. Mas a advocacia Casa Bahia, ela é desgastante e depois de um tempo você só copia e cola, copia e cola, copia e cola e não é legal. Você, depois de um tempo, o dinheiro pode até estar entrando, mas você fica se sentindo assim, puxa vida, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de parar para fazer algo, né? Me aprofundar, porque eu tenho 200 processos em curso, todos eles ninguém me pagou nada, então eu estou aqui desesperado para chegar ao final de algum para receber honorários. E aí, depois de 6 meses, esse advogado começa a dizer que advogado não dá dinheiro. Porque, de fato, em 6 meses, os processos não chegaram ao final, e ele não recebeu, e ele está cheio de processo, e aí ele começa a ficar cansado da advocacia, né? Infelizmente, é isso que a gente vê no mercado. Então, basicamente seria isso: presença no digital, organizar, ter boletins informativos, ou qual é o outro nome que você vai chamar aí. E quem não é visto não é lembrado. Já dizia lá minha avó, né, que era uma senhorinha bem antiga. Mas basicamente eu começaria por aí, André, falando até para o poste que eu sou advogado, fazendo abordagem, e obviamente não é abordando dizendo, olha, eu sou advogado. Não, eu estou lá na fila de alguma coisa e a pessoa conta um problema, eu falo, nossa, complicado mesmo, né? A senhora está coberta de razão. Olha, existem ações, inclusive, nesse sentido. Primeira pergunta que ela vai te fazer, a senhora é advogada? Você diz, sou. Aí você usa aquele gatilho do desprendimento, né? Sou. Aí ela vai começar a te fazer perguntas. Aí você diz, olha, para eu dar uma atenção à senhora, para eu realmente analisar os documentos, a senhora precisa agendar um horário comigo. Vou passar o número, a senhora liga, a senhora agenda, e de acordo com, né, com o que você quiser falar, eu vejo um horário para a senhora na minha agenda, atendo pelo Zoom, atendo presencial, atendo na OAB, e aí eu vou poder dar a atenção que o problema da senhora merece, estudar o seu caso, e é assim que você vai abordando as pessoas, não é ficar panfletando seu cartão em nenhum lugar. É uma abordagem completamente diferente. Sim. E, assim, um ponto assim, que eu achei extremamente importante, Aline, que você trouxe sobre o ponto, né, de pós-graduação. Eu, na hora, me vi no que você falou. Por quê? Eu terminei a faculdade de Direito, me formei na OAB, e aí, vou fazer o quê? Né? Para onde eu vou? Porque é normal acontecer isso com qualquer pessoa. E aí eu me enfiei logo numa pós-graduação. Vou te falar, uma pós-graduação assim, de nome aqui no Rio de Janeiro, mas eu não tinha prática alguma. Então, o que acontecia? Os colegas já eram, tudo já tinha 2 anos. Tocou meu alarme, a vida real aqui do filho, mas eu já deixei o filho com a mãe, me perdoe. Tudo bem. Assim, profissionais com 10 anos de experiência, 5 anos, mas que já estavam atuando naquilo ali. E tinha eu e mais, acho que umas 3 alunas que não tinha, que era zero de prática, nunca tinha advogado. Olha, eu vou ser bem sincera para você. Eu não consegui hoje, se você falar assim para mim, André, se eu falar para você, você fala, mas você fez a pós. Fiz, mas eu não consigo trazer nada para você da pós-graduação, porque assim, eu sei a parte teórica, mas trazer para os casos concretos hoje, entendeu? Se hoje eu estivesse fazendo a pós, eu acho que eu teria aproveitado muito mais do que há 2 anos atrás, porque hoje eu atuo com o que eu faço. Com certeza, exatamente isso. Então, quando a gente diz para um advogado iniciante, não saia da faculdade, mergulhe numa pós, procure ou um curso de prática. Olha, vou te dar. Eu sempre falo assim, eu sempre gosto de opções na vida, né? Eu não gosto de nada assim, tem que ser isso. Não, tem que ser não. Vou te dar pelo menos 3 opções. Você vai ver aquilo que melhor se encaixa no teu perfil. 1, faça um curso de prática naquilo que você está querendo fazer, naquela área. 2, procure uma mentoria, porque a mentoria vai te direcionar para aquele assunto ali. 3, procure um advogado para parceria. Como é que é isso, Aline? Pega um caso, veja que aquele caso é um caso bom, mas eu não sei fazer. Não saia fazendo loucuras. Procure um advogado que tenha experiência naquela área, que seja especialista naquela área. Bom, achei aqui um caso de família,
doutora Andréia é especialista nessa área. Bato lá no escritório dela e digo, doutora Andréia, está aqui, eu queria fazer uma parceria com a senhora, quanto nós vamos cobrar do cliente, quanto a senhora vai receber, quanto eu vou receber. E aí, a pessoa pensa assim, poxa, mas eu vou dividir o meu cliente com ela, vai, sabe por quê? Porque o que ela vai te dar não tem preço, é o conhecimento. Você vai atender o cliente com ela, você vai entender como é que ela atende, você vai entender o que pergunta, porque, por exemplo, a precificação, ela está diretamente ligada a um bom atendimento, as perguntas que você, advogado experiente, sabe fazer no atendimento para precificar aquele trabalho, para colocar aquele trabalho ali na sua, vamos dizer assim, na sua tabela. Faça uma parceria com a doutora Andréia ou com uma advogada aqui no nosso exemplo e estou usando você. Por quê? Porque eu, como sou iniciante, não entendo de família, eu falo, doutora Andréia faz assim, pergunta isso. Aconteceu aquilo no processo. E aí eu digo mais, além de fazer a parceria com ela, deixe você peticionar. Você, advogado iniciante, fala, doutora Andréia, vamos fazer o seguinte, a senhora me explica, eu peticiono e a senhora faz aquela correção. Por quê? Porque no meu próximo caso, se eu quiser continuar com a parceria com você e tiver sido boa, ótimo, mas eu vou poder caminhar sozinho. Sim. Então não pensa assim, eu vou ganhar menos, eu vou dividir os honorários, não, porque o que ela vai te passar é o conhecimento e a experiência dela. Então, assim, curso de prática, parceria ou mentoria. Um dos 3 caminhos, escolhe aí o que você quer. Só se joga na pós quando você já tem prática e fala assim, é isso que eu quero. Isso. Já entendo isso daí um pouco da prática e agora eu vou fazer o quê? Eu vou me aprofundar. Eu vou ser o quê? Que a pós te traz? A especialidade. Eu vou ser especialista nisso daí. Então, assim, você falou, acontece com você e não pense que... com milhares de pessoas, entendeu? E fica a dica para quem está nos assistindo, porque aconteceu comigo. Eu sou a prova viva que, assim, se hoje eu tivesse feito a pós que eu fiz, a primeira, com certeza eu teria absorvido muito mais, não tenho dúvidas. E, assim, o que me ajudou também bastante, né, que eu sou bem nova na advocacia, eu me formei, né, final de 2019, peguei a carteira final de 2019, 2020 veio a pandemia. Nossa! Não fiz nada, Então, quer dizer, eu comecei a caminhar ano passado, 2021, mais ou menos abril do ano passado. Legal! Eu sou muito nova, muito jovem ainda na advocacia. E, assim, o que também me ajudou muito, né, que eu sempre falo aqui, foi o curso, né, do professor Renato Porto, as mentorias com ele, porque, assim, eu estava perdida. Eu estava fazendo a pós, perdida, sem saber para onde atirar. E ele foi, assim, meu divisor de águas, eu posso dizer, entendeu? Foi o melhor dinheiro investido que eu fiz. Você vê. Olha, André, que interessante, né? Você, uma jovem advogada, me diz que o professor Renato Porto foi um divisor de águas. E eu, que não era uma jovem advogada, digo a você que ele foi um divisor de águas na minha vida. Quinta-feira, eu estava com ele, e eu sempre digo isso a ele, que realmente eu tenho uma advocacia antes e uma advocacia depois da dele. Porque o que acontece? Depois de 12 anos advogando, né? Quando eu fui demitida lá, porque eu era empregada, né? Eu achei que meu mundo tinha acabado. Meu mundo acabou, meu mundo caiu e tal. Então foi muito difícil fazer essa virada de chave para a advocacia que eu tenho hoje, autônoma. Eu como profissional liberal, né? Sim. Eu achava que eu não ia dar conta. E aí eu comecei, mas eu me sentia tão perdida. Mas comecei e foi dando certo. Fui aplicando, fui vendo que tudo que eu aplicava lá, só que lá eu tinha salário. Mas eu atendia cliente, eu fazia as peças, então assim, era a mesma coisa. E aí eu deixei a neurose de lado e fui fazer o que eu sabia. Quando eu conheci o Renato, eu estava num momento meio assim, não sei se continuo, não sei se não continuo. Estava fazendo até um curso de guia de turismo, porque eu gosto de passear, falo muito, falei, quer saber? Se o direito não for para mim, tiver vivido esses anos aí do direito, mas não for para mim, eu vou ser guia, porque sendo guia eu vou ser feliz, porque eu gosto de passear, gosto de falar. Conheci o Renato, fazia escola, e aí numa conversa com o Renato, eu sempre ensinava as coisas para as pessoas, né, para estagiários, jovens advogados, fazia parceria, dava consultoria, mas nunca tinha me ocorrido aquilo.
E aí eu falei assim, eu tinha muita vontade de ensinar, mas eu não tenho mestrado, então eu não posso ensinar. Aí ele disse assim, quem foi que te disse essa M? Aí eu falei, sei lá, tirei isso da minha cabeça, eu acho. Ele falou assim, isso é uma crença limitante. Se você pretende dar aula numa faculdade, numa universidade, né, num curso de pós-graduação, sim, busque o mestrado, ele vai te acrescentar muito, ele vai agregar muito, muito mesmo. Excelente, super recomendo. Mas qualquer pessoa que saiba qualquer coisa bem e tenha didática, ela pode e deve ensinar para o outro. Porque toda vez que você ensina, você fixa. E naquilo, sei lá, eu nem sei te dizer, André, o que aquilo ocasionou. Eu montei uma mentoria, comecei a ensinar, só que aí cobrando, que era uma coisa que eu já fazia. Só que eu Sim. não fazia de forma coordenada e não cobrava. E, Andréia, cada vez que eu vendia uma mentoria, que a pessoa pagava, que ela acabava a mentoria, ela me indicava outro, e ela me indicava outro, e eu fui assim. Então, assim, eu conheci o Renato, na verdade, em 2021, no início do ano. Eu não sei onde é que eu estava que eu não conhecia o professor Renato, nunca tinha ouvido falar dele. E aí eu montei a mentoria em 2021, mais precisamente em maio de 2021. E já no primeiro ano eu tive quase 40 alunos, eu vendi para quase 40 pessoas. Que Isso legal. no boca a boca, de um ir contando para o outro, de um ir falando para o outro. Porque o que eu ensino? A prática. A atender, precificar, distribuir inicial, fazer uma sustentação oral. Quantos advogados? Eu conheço muitos que advogam há muitos anos, que nunca fizeram. Que falam assim, Paga para outro Deus que advogado me fazer. livre fazer uma sustentação. Falo, gente, eu faço dos meus processos, e aí é uma coisa também que eu acho legal falar, que eu cobro, né, dos meus processos, bem, porque eu cobro pensando nisso. Se eu tiver que fazer uma sustentação porque estou recorrendo ou porque eu estou sendo recorrida, eu vou fazer de boa, e acho que deve ser feito, né? Eu vou apresentar o meu memorial, eu vou despachar com o desembargador, né, em primeira instância com o juiz, e eu vou. E é isso. E nisso, eu fui vendo que muita gente não sustentava. Uma outra coisa que eu também vou dizer para um advogado iniciante: se você gosta de falar, estude para fazer sustentação. Uma sustentação oral ela é cara e advogados pagam para que a gente faça. E ainda mais agora, em época de pandemia, ficou tudo online, por videoconferência. Às vezes você fica o dia, assim, a tarde inteira ali, aguardando a sua vez, mas é bem remunerado para isso, então é uma outra fonte, né? Consultoria, sustentação, mas a mentoria eu devo ao Renato, André, igual você está falando aí, olha que legal. Você é uma advogada iniciante, ele é um divisor. Eu, uma advogada que já tinha uma certa experiência, ele é um divisor. Eu digo que daqui a 20 anos eu vou estar trabalhando, fazendo isso, e eu vou continuar falando. Devo muito ao professor Renato mesmo, devo assim, propósito, missão, Devemos. né? Ele começou a falar sobre isso, propósito, missão, e eu comecei a me ver, e toda vez que eu recebo, é porque eu guardei, ganhei uma caixinha de uns bombons diferentes, sabe? Regionais, porque a aluna não é do Rio, deliciosa. Eu nunca tinha comido um negócio de cupuaçu, maravilhoso. Ganhei um livro. Cada vez que eu ganho um presente, não é pelo presente, não. É porque eu vejo assim, nossa, eu realmente consegui me ligar àquela pessoa de uma tal forma, mudar a advocacia dela, não é pelo presente, pela parte Sim, material, mas é por material. você transformar, é por você ver, às vezes, depoimentos, né? Eu até brinco que eu fiz um print, porque uma das minhas primeiras mentoradas, ela fez um elogio na rede social, dizendo que o professor Renato Porto, a professora Silvia Drummond, que são, para mim, são ícones, né? Ele no consumidor, ela no processo civil. Sim. E a Aline Alé tinham mudado a advocacia. Gente, quando eu li aqui, eu chorei, printei, falei, vou guardar, porque ter o nome do lado da Silvia Drummond e do Renato Porto, minha filha, é algo surreal. Então, Sim. assim, e é muito bom. E eu faço com amor. Eu gosto. Se você me perguntar assim, Aline, você gosta de advogar? Gosto. Você gosta de ensinar? Amo. Então, assim, eu consegui me encontrar. E eu nunca vou parar de advogar. Mas eu acho E isso, né, Aline, fica aí para quem está nos assistindo, quem está ingressando aí na advocacia ou não sabe como ingressar, o importante é você se descobrir. Igual a Aline falou desde o início, é saber o que você gosta.
Começa aí postando, escolhe uma rede social, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, vê o alvo que você quer atingir, começa a trazer conteúdo jurídico, começa a mandar um informativo, um boletim para a família, para os amigos, né? Já é um passo, um primeiro passo. São os primeiros clientes. Você pode ter certeza que um amigo vai te indicar para alguém, para um conhecido, para um amigo, vão aparecer os primeiros clientes. Com Isso aí. certeza. E é aquilo também, né, Aline? Eu acho que você sempre assim, quem está iniciando, né? Eu também sou uma jovem iniciante aí na advocacia, porém, o que eu aprendi? Sempre ouvir o cliente, porque isso também falta muito de advogados. De repente, você é aquele advogado que é mais assim para escrever, para fazer peças. Você não é tão bom ouvinte, você não tem paciência com o cliente. Escuta ativa. A escuta Né? ativa, ela, Isso. mas olha, se o advogado pretende viver da advocacia, André, eu vou te dizer que você está super certa. Praticar a escuta ativa, que é exatamente isso que você está falando, vai te ajudar não só a construir uma boa petição, mas vai te ajudar a precificar corretamente. Que na hora do atendimento é falar menos e ouvir mais, é praticar a escuta ativa. Sim, isso aí. Vai ser de extrema importância para ele se sentir, né? A grande Confortável. verdade, o brasileiro ele não tem essa mania de procurar o advogado no caráter preventivo. Né? Não. O brasileiro ele procura o advogado quando o negócio A situação, o caldo está já numa entornou. situação. Então ele precisa de alguém para desabafar. É óbvio que o correto é procurar o psicólogo, o terapeuta. Mas naquele momento, o advogado, e ainda mais se você atua. Vou dar aqui um exemplo. Um advogado que atua numa vara de família. Uma pessoa que chega naquele momento. Vou dar aqui um exemplo caótico: fim de um relacionamento. Sim. Né? Ele ou ela foi abandonado, a outra parte que terminou. Como essa pessoa chega para você? Essa pessoa chega destruída. Sim. Ela, muitas das vezes, ela quer. Eu escuto muito essa fala das mulheres. Eu quero arrancar tudo dele. A fala dos homens, eu não vou deixar nada para ela. Por quê? Porque eles estão feridos, estão magoados, né? Sim. Então, você imagina se naquele momento você, como advogada, não pratica escutativa, né? Se você não tem discernimento para falar palavras de empatia. Vou falar para você, não é minha área preferida de atuação, área de família, mas lá no escritório brincam que quando o pessoal diz que é litigioso, tem que fazer uma consulta comigo. Porque muitas vezes de um litígio, eu consigo transformar no consensual, porque ouço, acalento, digo, olha, não gostaria de estar passando por isso, sua situação é delicada, mas eu vou ligar para o advogado da outra parte, vamos conversar, vamos tentar, e muitas das vezes é possível, porque eles estão magoados, feridos, mas a gente traz a razão, dizendo, olha, um litígio vai demorar 300 anos, vai ser caro, desgastante, e no final a solução vai ser essa, porque é o que está na lei, não tem como fazer diferente. Sim. Vamos tentar. Então, assim, nossa, muito legal ouvir isso de você, André, saber que você, com tão pouco tempo de advocacia, e já pratica, e eu tenho certeza que a tua advocacia vai ser, assim, cada vez mais de sucesso. Porque você está praticando tudo aquilo que realmente escutativa. É o início de tudo. É isso aí. É o rapó, né, que chamam, rapó. Mas é isso, doutora Aline, eu vou chamar aqui o nosso intervalo, mas fica aí, não sai daí que a gente volta rapidinho. Já estamos de volta e chegando ao final, né, do nosso programa Direito para Todos. E agora uma curiosidade para a doutora Aline Alé. Como conciliar, doutora Aline, a vida profissional, ter tempo para os estudos, família e amigos? Existe algum segredo? Eu acho que segredo não tem. Mas eu acho que uma boa organização, usar a agenda, montar, seja uma agenda de papel ou uma agenda eletrônica, um aplicativo, tanto faz, se você é mais moderno e não gosta de papel, mas montar uma agenda que seja uma agenda que você siga. Eu vejo que, às vezes, muita gente coloca 30 compromissos num dia, ela não vai conseguir cumprir,
No final do dia, ela vai estar frustrada, porque não deu conta da agenda. Então, acho que uma organização, utilização de uma agenda, respeitar os horários e ser disciplinada, né? Organizada e disciplinada. Por quê? Eu, um pouco antes, até o meu alarme tocou. Eu até brinco que eu vivo de alarmes. Por quê? Sim, eu utilizo tudo no celular e eu tenho alarme, porque eu tenho um tempo para estudar, eu tenho um tempo para casa, um tempo para os filhos, um tempo para fazer um exercício físico, uma caminhada, cuidar do jardim, tudo separadinho. Dá tempo? Dá tempo de tudo. Desde que você administre o seu tempo de forma real. Dá para colocar 30 coisas que você não vai conseguir fazer. Então, eu acho que organização e disciplina. Porque se o alarme toca aqui e você não cumpre, de nada adianta. Eu até brinco com quem é jovem, fala assim, eu queria tanto ler o CPC todo de novo, não lembro mais. Eu digo, olha, qual o horário mais calmo na sua vida? Melhor hora mais calma de manhã, de tarde, de noite, enfim. Você faz o seguinte, você coloca no seu celular assim, um alarme. Ler 3 artigos naquele horário. Quando o alarme tocar, você pega o CPC em papel ou na internet, tanto faz, e você lê 3 artigos. Todo dia. Todo dia. Aí você vê o melhor horário da segunda, o melhor horário na terça. Quando você olhar, você lê o CPC todo, aí você pula para a Constituição, você pula para um livro de doutrina e sai para tudo. Eu não quero ler 3, eu quero ler uma página. Enfim, o que você vai fazer, eu não sei. Mas faz todo dia um pouquinho que você vai ver que depois de um tempo, 6 meses, assim, você fala, meu Deus, eu já li tudo, eu já li muito. Então, a dica seria essa, disciplina e organização. Que é muito difícil, né? Mas é o que a gente precisa. E, doutora Aline, você indica algum livro para quem está nos assistindo? Olha, eu gosto de ler, não dá para ver aqui, mas aqui do lado eu tenho bastante, tenho muito livro, eu gosto muito de ler desde criança. Eu fui muito incentivada pelos meus avós e a minha mãe, que liam muito. E eu ganhei esse livro aqui, ó. E eu achei ele muito legal, não se dá para ler aí, ó, A Prática. Ele é bem legal. Eu comecei a ler e eu tenho o hábito de ler mais de um livro ao mesmo tempo. Isso é até uma dica que faz o teu cérebro conseguir se desenvolver. Se você conseguir, ótimo. Leia pelo menos 2 ao mesmo tempo. Se não conseguir, nesse momento eu acabei o outro que eu estava lendo, que eu posso até... Era esse daqui, ó. Por um acaso também fala de prática, ó. Eu li esse aqui, O Poder Infinito da Prática. Aí eu estava lendo em conjunto. Como esse era muito fininho, eu acabei, ainda estou lendo esse daqui, ó. A Prática. Deixa eu ver aqui o nome deles. Eu não sei se eu vou falar corretamente, meu inglês é péssimo. Seth Godin, o nome dele. Mas eu indico, é um livro legal. E é bom a gente ler assim, um livro denso de direito, com um mais leve, que não seja de direito, né? De uma coisa que você goste. Eu acho que é bem legal. Não, só vou fazer leitura densa, vou ler aqueles pensadores. Aí eu acho bem complexo. Então, assim, faz uma leitura densa, faz uma leitura. Eu gosto de um romance, eu gosto de um livro de prática, autoajuda, e esse tipo de coisa assim. Ótimo. Aline, quero agradecer aqui a você por ter participado do programa Direito para Todos da TV RH Omnis. Quero agradecer a todos que nos assistiram hoje, agradecer a equipe técnica que está aqui com a gente até esse momento e, mais uma vez, meu muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Foi uma delícia. Nossa, vou falar para você, eu nunca tinha sido entrevistada, mas agora, sempre que quiser, pode me chamar, porque eu gostei muito dessa experiência e eu agradeço demais. Foi uma honra estar aqui com vocês durante esse período, tá bom? Tá bom, doutora Aline. Até a próxima. Tchau, tchau.